Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade à exposição da primeira carta aos Coríntios. Nós estamos trabalhando ainda o capítulo 15, que porventura é o maior capítulo desta carta, e não à toa, porque trata de um assunto muito importante, que é a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos também. Estamos na terceira abordagem deste capítulo, e nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 20. Convido você a abrir sua Bíblia, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, nós vamos ler a partir do verso 20. Amém? Diz assim a leitura. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E então, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ainda orar ao Senhor, pedindo a bênção dele com relação a esta exposição. Deus, nós te louvamos por esta manhã. Tu mesmo nos trouxeste aqui, através da tua providência, através da tua graça. O que nós pedimos é que o Senhor possa nos ajudar à interpretação desse texto tão importante para as nossas vidas. Que seja uma aplicação para a nossa vida, aplicada nas nossas condutas, no nosso comportamento, na nossa segurança, que ela possa nos dar esperança. Por isso, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para compreender esta passagem. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, como nós dissemos, nós estamos na terceira aplicação deste capítulo 15, e vocês vão se lembrar que a primeira parte desse capítulo, Paulo ele faz um relato de evidências históricas e testemunhais a respeito da ressurreição de Cristo. E por que ele faz isso? Ele vai, já na segunda parte desse capítulo, abordar o problema central. Alguns dos coríntios ali convertidos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Isso porque, possivelmente, nós tínhamos ali judeus saduceus, que eram de uma linha que não acreditavam nem em espírito, nem em anjos e nem em ressurreição, ou talvez ainda para um grupo de gentios convertidos, que tiveram a sua formação influenciada por ideologias grego-romanas, neoplatônicas, que desprezavam o valor do corpo. Entendiam que o corpo é uma matéria má, o espírito é bom, então logo não fazia sentido a ressurreição do corpo, visto que o corpo era mau. No entanto, Paulo mostra ali, na segunda passagem que nós vemos, que isso era um problema. E não acreditar na ressurreição dos mortos, na ressurreição do corpo, trazia algumas consequências. E eu quero recapitular com os irmãos algumas consequências que o próprio pastor Vitral expôs muito bem, mas só para nós caminharmos aqui no contexto do texto. Então, se os mortos não ressuscitam, a primeira consequência aqui é que Cristo também não ressuscitou. Se Cristo logo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se vã é a nossa fé, também vã é a nossa pregação. E logo, nós somos os mais infelizes dos homens, porque ainda estamos presos no pecado, a destruição do nosso espírito, da nossa carne é certa, e logo nós não temos esperança. Só que aí Paulo agora, logo no início dessa película que nós estamos lendo, no verso 20, ele já vai quebrar esse argumento, ele já vai entrar com uma adversativa e dizer,
mas, uma adversativa, de fato, trazendo fatos. Cristo ressuscitou. E aí, queridos irmãos, se Cristo ressuscitou, e nós vemos isso por evidências testemunhais e históricas, nós vemos o sepulcro que está vazio, nós tivemos aqui na primeira abordagem relatos de testemunha que viram Jesus ressurreto, lembramos de que ele apareceu para Cefas, apareceu aos apóstolos, apareceram a mais de 500, depois apareceu a Tiago, depois de novo aos apóstolos, depois, novamente, por último, aparece então a Paulo, que o viu por último ressurreto. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque então, se Cristo ressuscitou, logo a nossa fé não é vã. A fé, na verdade, é esse mistério bendito que entra no nosso coração, faz crer na nossa situação pecaminosa, que somos pecadores, nos arrependemos dos pecados, reconhecemos a graça do Senhor e glorificamos por essa bendita e maravilhosa graça recebida de Deus. A nossa fé, então, não é vã. Logo também a nossa pregação, ela não é vã. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a evidência disso? Ora, a evidência que a nossa pregação não é vã são os efeitos maravilhosos da pregação eficaz. A pregação eficaz, esse anúncio externo feito pela igreja, que pelo Espírito Santo com ação interna faz com que o pecador se arrependa dos seus pecados, reconheça a sua situação pecaminosa, se entrega e confessa: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A igreja aqui é o sinal evidente de que a pregação da igreja não é vã, porque nós temos aqui pessoas que foram alcançadas de uma forma misteriosa que muitas vezes nós não sabemos responder por quê, mas somos convencidos dos nossos pecados e arrependidos aqui estamos, e a igreja é o sinal bendito de que a nossa pregação não é vã. Logo também nós não somos os mais infelizes, muito pelo contrário. Nós cremos verdadeiramente na ressurreição de Deus, cremos que o nosso preço pelo nosso pecado foi pago na cruz do Calvário e cremos que logo nós também seremos transformados, que haverá ressurreição e habitaremos em novos céus e nova terra com o Senhor, com o nosso corpo ressurreto, nosso corpo aperfeiçoado e incorruptível. E qual é a evidência disso? Versículo 20. A prova disso está no versículo 20, veja comigo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Veja aqui, para nós entendermos essa evidência, que Paulo está dizendo aqui, ele está usando uma referência de primícia. No Velho Testamento, esse termo primícia, ele era usado na festa das primícias. Nós vemos isso no livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 10, onde era necessário levar os primeiros frutos da colheita para que fossem consagrados ao Senhor. Mas aqui Paulo, ele quer fazer uma abordagem diferente, ele quer fazer uma metáfora a respeito da questão da primícia, quando, na verdade, os agricultores levavam para negócio a primeira parte da colheita, o primeiro fruto. A lavoura ainda não havia sido toda colhida, mas ele leva o primeiro fruto. E quando ele vai levar aquele fruto, e aquele fruto era bom, era a garantia absoluta de que os próximos frutos também seriam de igual forma bons. Paulo está usando esse argumento aqui, chamando Cristo de as primícias, usando nessa metáfora para mostrar que a nossa ressurreição está absolutamente garantida por Cristo Jesus. Ela está garantida, a primícia, a primeira ressurreição foi a de Cristo. Logo, perfeita, nós também seremos ressuscitados de igual forma perfeita. Mas vai falar assim: Fabrício, espera aí, pastor. Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. De fato, não foi. Nós temos várias evidências de outras pessoas que foram ressuscitadas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Exemplo disso é Lázaro. Mas veja, aqui nós estamos falando de uma ressurreição. Cristo ressuscitou para a imortalidade. Todos os demais que ressuscitaram para a morte. Lázaro, nós não vemos Lázaro passeando por aqui. Lázaro, por certo, morreu. Mas Cristo ressuscitou
para a imortalidade. Então, ele é a primícia, ele é a garantia de que nós também seremos igualmente ressuscitados. Ele continua, então, no versículo 21, veja, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja que Paulo agora ele faz mais uma comparação entre Adão e Cristo, mostrando a seguinte situação: todos morrem em Adão. Isso é um fato, isso é uma verdade. Todos morrem em Adão. Desde quando o pecado entrou na humanidade através do pecado de Adão, da desobediência de Adão, todos nós sofremos o dano da morte. Isso é fato. Mas, de igual forma, nós temos a referência que todos serão vivificados em Cristo. Novamente, Paulo usando aqui uma garantia. Da mesma forma que é fato que todos morrem, em Cristo todos serão ressuscitados. Uma observação, irmãos, aqui nós não estamos falando da ressurreição geral dos mortos. Paulo não está abordando esse assunto aqui, mas ele fala especificamente da ressurreição dos crentes, como nós vamos ver no verso 23. Lógico que esse é um assunto mais amplo para ser tratado, mas aqui Paulo especificamente está dizendo a respeito da ressurreição dos crentes. E aqui Paulo está dizendo novamente, está garantida a nossa ressurreição. Jesus Cristo, através da sua ressurreição, a primícia da nossa ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Então, se é verdade que existe a ressurreição, estamos convictos que existe a ressurreição, a mesma pergunta que estava no coração dos coríntios, nós fazemos aqui. Se ela existe, por que ela está demorando? Essa é a pergunta que Paulo queria responder aos coríntios, que há cerca de 30 anos aguardavam a ressurreição. E Paulo, através dessa passagem, respondeu essa dúvida. Mas hoje nós estamos aqui há mais de 2000 anos e a colheita da ressurreição ainda não aconteceu. E esse é o tema da nossa mensagem hoje, pela manhã. Por quê? Qual é o motivo? Por que a ressurreição está demorando? Por que ela ainda não aconteceu? E eu oro ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que, através das Escrituras, nós possamos alcançar essa resposta nesta manhã. E, dando continuidade, então, a essa passagem, eu queria convidar os irmãos a ler a partir do verso 23. Veja comigo, irmãos. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe sujeitou, estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Veja, queridos, que aqui Paulo está querendo dizer o seguinte nessa passagem. Existe uma ordem definida por Deus para a consumação de todas as coisas, para o projeto de redenção. É isso que Paulo está dizendo aqui. Existe uma fase, existem sequências que precisam acontecer. E para nós entendermos isso, eu queria, com os irmãos, fazermos algumas sequências para entendermos o contexto desse texto. Então, a primeira coisa, após a ressurreição de Cristo, o que aconteceu? Então, Cristo ressuscita, aparece aos discípulos, a grande comissão, ele ascende aos céus e agora ele está sentado no trono do universo. Depois que Jesus ele ressuscita, ele sobe diante dos discípulos, ele confirma, antes de subir, ele confirma na grande comissão, no capítulo 28, no verso 18 de Mateus, que ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Cristo sobe, está sentado ao trono de Deus. O que Deus faz agora? Entrega ao Filho a administração do plano
de consumação de todas as coisas. O projeto de redenção agora está nas mãos de Cristo. Deus entrega na mão de Cristo esse projeto. Isso significa que o Pai deu a Cristo toda a autoridade para seguir e consumar o projeto de salvação. Ele reina absoluto. E agora está sentado no trono. E o que ele está fazendo no trono? Veja, ele está levando adiante o plano redentivo da consumação de todas as coisas. Então ele sobe, ele se assenta no trono do universo, Deus lhe dá o poder sobre todas as coisas, e agora ele está levando adiante o plano do Pai. Ele está levando adiante o reino. E nós vemos essa citação profética no livro de Salmos 110, no verso 1, que diz: diz o Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha aos teus pés os inimigos, ou os inimigos abaixo dos seus pés. Então, nesse momento, o que Cristo está fazendo? Ele está reinando absoluto, levando para frente o plano de redenção, o projeto de salvação e combatendo os inimigos de Deus. É isso que o texto nos fala. E quem são os inimigos de Deus? Veja, o primeiro inimigo de Deus, nos relata, é o pecado. É verdade que Cristo deu um golpe certeiro no pecado quando ele morre e ressuscita. Ele tira ali o poder do pecado sobre a vida do homem. Mas agora, no trono de toda a glória, ele está trabalhando e vencendo o pecado na vida dos seus eleitos. Através do Espírito Santo, ele está combatendo o poder do pecado. Eu pergunto aos irmãos aqui, quem de nós aqui tem a condição de não pecar? Está livre da influência do pecado? Isso porque o pecado ainda não foi destruído, mas ele foi vencido e tem a sua garantia estabelecida por Deus, por Cristo. Então o pecado ele está sendo vencido. Logo também nós temos um outro inimigo, Satanás e seus anjos. Mais uma vez, Cristo, através da sua morte e ressurreição, mais uma vez, ele dá um golpe certeiro no poder de Satanás e de seus anjos, que tinham a influência de enganar, de levar o homem ao pecado e engano, mas agora através da mensagem do Evangelho, inspirada por Deus, através do Espírito Santo, pessoas estão sendo libertas dos seus pecados, estão sendo arrependidas. Logo, o poder de Satanás não é pleno. E é verdade, irmãos, é importante dizer que, como diferente do que diz alguns diretores de cinema, o diabo não está no inferno, reinando no inferno, castigando as pessoas no inferno. Satanás está andando pelo nosso plano, ele está influenciando pessoas. E Jesus, através do seu reino, está combatendo Satanás até a sua destruição. O que, na verdade, que vai acontecer com Satanás é que ele não vai reinar no inferno, ele vai ser lançado no inferno e vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Diferente do que Hollywood muitas vezes prega, né? Jesus, então, através do Evangelho, está reunindo o seu povo para si, aqueles que ele amou, por aqueles que ele pagou o preço, por aqueles que ele se entregou e por aqueles que o Espírito Santo está chamando através do Evangelho. Nós estamos vendo essa verdade bendita e as pessoas se convertendo através da palavra do Evangelho. Na sequência, irmãos, veja, então, Jesus subiu, está reinando, está combatendo os seus inimigos, e aí, depois de tudo, ele virá. Jesus volta a esse mundo. E quando Jesus vier, o que relata a Bíblia? Que aqueles que morreram, seus corpos serão ressuscitados, o Espírito virá a se encontrar, o Espírito se encontra com o corpo. Os que estão vivos serão transformados, e ambos terão o corpo glorificado, o corpo aperfeiçoado, incorruptível, e reinarão para sempre no novo céu e na nova terra. Jesus vindo, haverá o julgamento e a condenação. Então nós vamos lá ver os ímpios sendo julgados, devidamente condenados. Nós vamos ver Satanás e os anjos julgados, devidamente condenados, lançados no inferno, o pecado sendo vencido. E então nós veremos o novo céu
e a nova terra, completos agora, transformados. Nós vamos habitar num novo paraíso, melhor que o primeiro, aperfeiçoado, o novo céu e a nova terra, conforme nos relata Isaías 65, versículo 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ou também, conforme o Novo Testamento, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, estaremos no novo céu e na nova terra, os quais habita a justiça. Então veja, qual é agora o último inimigo a ser vencido? A morte. E quando a morte será vencida? Quando na vinda do Senhor Jesus, aqueles que estão agarrados na sepultura, serem retirados de lá, ressuscitados, transformados, a morte foi vencida. Por enquanto, a morte nos influencia. A certeza que nós temos, eu até conversei essa semana com um amigo, um senhor amigo meu, e ele falando a respeito das coisas da vida, e aí uma das frases que ele diz foi: a única certeza que nós temos é que quando nós nascemos, nós recebemos o nosso atestado de nascimento, mas com a garantia que nós receberemos o nosso atestado de óbito. Isso é fato, a morte é um fato para todos nós. Mas quando Cristo vier, esse fato será vencido. A morte será vencida definitivamente. E nós habitaremos para sempre e para sempre com o Senhor Jesus. Veja então, Jesus sobe aos céus, recebe todo o poder, está trabalhando pelos seus, ele volta, resgata os seus, a ressurreição, a morte vencida. Agora, nós vemos a sequência. Todas as coisas estarão debaixo dos pés de Cristo. É isso que o texto nos está dizendo. Todas as coisas serão colocadas debaixo dos pés de Cristo. Veja que Paulo tem uma preocupação com o futuro. Serão colocadas debaixo dos pés. Por quê? Porque, como nós dissemos, a morte ainda nos influencia, o pecado ainda nos influencia, Satanás ainda está nesse mundo influenciando. Mas logo, quando todas as coisas forem consumadas, o ímpio devidamente julgado e condenado, Satanás devidamente julgado e condenado, o pecado julgado, condenado, extinto, a morte vencida, a criação manchada pelo pecado, agora reconstruída em novo céu e nova terra, onde não habita dor, angústia, sofrimento, onde todos nós habitaremos para sempre com o Senhor completo. Então, na sequência, o que vai acontecer, segundo o texto? Cristo vai devolver o reino ao Pai. Como que diz: Pai, está aqui, está consumado. Eu encarnei no meio deles, eu sofri como eles, eu fui morto por eles, eu ressuscitei, eu venci os teus inimigos, está consumado, está tudo debaixo dos meus pés, agora toma, Pai, é teu. Para quê, irmãos? O texto em seguida diz: para que o Senhor Deus seja tudo em todos. Qual é o objetivo de Deus para as nossas vidas, irmãos? E veja aqui, nós não estamos dizendo que existe uma diferença de hierarquia entre o Pai e o Filho, não é isso, nós entendemos a Trindade, nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus e subsistem em 3 pessoas, mas cada uma tem funções distintas, nós chamamos isso de Trindade econômica, onde o Pai planeja, o Filho executa, e o Espírito Santo é quem opera essa verdade bendita no coração do homem, levando ao arrependimento. E esse trabalho da Trindade tem um único objetivo final, consumado, completo, de que Deus seja tudo em todos. Esse é o desejo de Deus desde o princípio, quando Ele planejou todas as coisas. O que diz a primeira pergunta do catecismo que nós aprendemos? Que nós devemos
glorificar e gozar o Senhor para sempre. Deus, Ele quer ser glorificado pela sua, não só pela sua santidade e justiça, mas pela sua misericórdia e amor. É isso que Ele fez desde o princípio. Quando nós vemos esse projeto no nosso plano, com a criação do universo, com a criação do homem, com a queda do homem, depois dos altos salvadores de Deus, começando em Abraão, até a encarnação de Cristo no nosso meio, com a sua ressurreição, a descida do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho, a morte e a derrota dos inimigos de Deus, e agora tudo consumado, entregue a Deus. Deus é tudo em todos, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E essa era a resposta que o apóstolo Paulo deu para os que argumentavam, questionando por que a ressurreição demora. E Paulo queria exatamente mostrar isso. Calma, calma. As coisas estão acontecendo. O plano de Deus está acontecendo, Ele tem um cronograma, todas as coisas estão preparadas. Nós não devemos ansiar por esse momento, mas nós devemos esperá-lo, com esperança, segurança que Deus está conosco nesse projeto, vencendo todos os nossos inimigos, os inimigos de Deus. Fazendo referência à segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9, que diz: não retarda o Senhor a tua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus ainda tem pessoas para serem chamadas, existem eleitos aguardando o chamado do Senhor. E nós, como igreja, devemos estar atentos a esse plano, esse projeto, e sermos vasos na mão do Senhor para a conclusão desse plano bendito. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Finalizando, eu queria fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida. O primeiro ponto que eu queria com os irmãos aqui é o seguinte: o bom de ser crente é que nós temos um quadro geral das coisas. É um quadro geral. Tem muitas pessoas que pensam que a vida é uma sucessão de casos aleatórios. As coisas vão acontecendo e você vai lidando com aquelas situações, sem nenhuma esperança, sem nenhum desfecho, como um barco navegando, sem nenhum piloto, sem nenhum comandante, mar afora. Vem tempestade, a tempestade vem, bate, está tudo certo, não existe nenhuma condução. Outros entendem que há um ciclo infinito da vida. O corpo morre, a alma vai circulando e se aperfeiçoando. Outros simplesmente não acreditam em absolutamente nada. Vivem desesperançosos e muitos, através da ciência, tentam buscar recursos para que a vida seja perpetuada, tentando evitar uma morte física. E muitas vezes nós entendemos que são esforços vãos. Mas nós não, irmãos, nós temos um contexto completo da história. Nós sabemos que a história tem início, tem meio e tem fim, como já foi feito aqui na Escola Bíblica Dominical pelo nosso irmão pastor Hudson. Nós sabemos que a história tem início, tem meio e tem fim. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós não podemos saber todos os detalhes. Nós não podemos saber que amanhã talvez tenha um terremoto, ou prever situações adversas, mas nós sabemos que todas as coisas estão cooperando para que o grande dia do Senhor chegue. Nós sabemos qual é o nosso destino final. E isso traz em nós esperança, enche nosso coração de esperança. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos, finalizando, é que nós devemos ser gratos pela vida, porém, mais ainda felizes pela morte. Credo, pastor, misericórdia. Sabe por quê? Porque nós temos um problema de enxergar o bem e o mal como vida e morte. Então, vida é bom, morte é mal. Mas, na verdade, não é assim que o apóstolo Paulo trata. Ele diz que a diferença entre vida e morte é entre bom e ótimo. É isso que ele diz em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, o viver é Cristo, o morrer é ganho. O viver é bom, o morrer é melhor.
Não estou dizendo aqui que nós temos que sair daqui desejando a morte, não, irmãos. Como muitos fazem, desesperançosos, desgostosos da vida. Não, nem isso não. Deus tem um propósito para a nossa vida como crentes, como servos de Deus. Nós temos propósito. E nós devemos viver a vida com paixão, querendo cumprir esse propósito de Deus. Mas quando Deus vem nos chamar, nós não devemos ter medo disso. Por quê? Porque se nós morrermos agora, o nosso corpo será ressuscitado. Ele será aperfeiçoado. Ele será incorruptível para viver eternamente no novo céu e na nova terra que Cristo e a Trindade, Deus Trino, vai preparar para os seus. Qual é a nossa certeza? Cristo é as primícias da nossa ressurreição. Logo, a nossa ressurreição está garantida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Feche seus olhos. Deus amado, nós glorificamos ao Senhor por essa certeza bendita da ressurreição. Meu Deus, uma verdade bíblica que nos faz ter esperança que a nossa vida ela não termina nesse plano e a sepultura não é o nosso final. Nós glorificamos ao Senhor porque através do Teu Filho Jesus nós temos a esperança da ressurreição dos nossos corpos, da ressurreição dos crentes. Meu Deus, nós glorificamos ao Senhor pela alegria de sabermos que a nossa vida não finda aqui, mas haverá novos céus e nova terra, onde habitaremos para sempre na sua santa e santa e santa presença. Que o Senhor possa aplicar no nosso coração esta verdade e que possamos viver seguros na tua direção. É o que nós pedimos. E ainda dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês. A igreja diz: amém.